Olá, seja muito bem-vindo à nossa casa, é um prazer ter vocês aqui dentro. E hoje nós vamos falar um pouco sobre montagem de balcão, cortes lucrativos. Estou aqui com o R. Moreira, nosso consultor técnico, onde ele vai estar explicando de forma prática no nosso balcão como foi feita essa montagem e como você pode aplicar também no seu açougue, no seu supermercado. Então vamos lá, Rodrigo? Olá galera, bom? R. Moreira com vocês aqui, consultor técnico em açougue. A gente vai mostrar aqui como foi a montagem do balcão do Ranieri de acordo com o fluxo que a loja dele oferece. Nessa situação aqui, o cliente ele vem por aqui, a gente agrega aqui nessa parte aqui as carnes com valores mais agregados, tanto na parte de gancheira como na parte de bandeja. Detalhe aqui, galera, vocês olham aqui o padrão que a gente consegue fazer aqui nos cortes. O cliente vai olhar e vai ver que é um produto totalmente diferente. E a gente começa aqui também com as carnes de valores mais agregados, como eu falei, vem com as carnes de menores valores, até chegar aqui nas carnes de segunda, como se fala. O cliente vai ter que passar esse fluxo todinho para chegar nas carnes mais baratas, sendo que ele passou por lá e isso agrega valor no final da compra. Falando um pouquinho aqui sobre o que o Rodrigo está citando, é muito importante. Nós temos no açougue que atender duas demandas específicas, uma para o churrasco e outra as carnes do dia a dia. Nós temos churrascos também no meio da semana, então tem muita gente que faz churrasco no meio da semana, mas de fato nos finais de semana é onde essa venda, esse boom e essa apresentação tem que ser muito mais bem feita. Ou seja, no meio de semana nós temos que atender essas duas demandas, mas com um foco maior para a carne do dia a dia. E no final de semana, esse foco mais agressivo é nessa carne de churrasco. Então é onde a gente vai demonstrar o desejo através da apresentação que a gente está fazendo. Isso que o Rodrigo falou é muito importante. A gente falou de simetria. É muito importante que o balcão do açougue ele seja um balcão simétrico, onde os cortes estejam no mesmo padrão, todos os steaks, que são os bifes, eles estejam posicionados da mesma maneira. Isso traz atratividade, assim como a vitrine de loja de roupas, a nossa vitrine do balcão de açougue, ela tem que ser atrativa e ela tem que ser convidativa. Muitas vezes a pessoa vem comprar uma determinada carne e ela consegue olhar aqui na apresentação, despertar o desejo por outras carnes, através de um treinamento muito bem feito também com os açougueiros, ela vai levar um leque muito maior de opções e isso consequentemente aumentando no seu ticket médio. Aqui nessa primeira parte o Rodrigo falou do fluxo de calor. A entrada do cliente no balcão, por onde ele chega, vão ser as carnes de maior valor agregado, as carnes de ticket médio maior. E consequentemente, conforme você vai chegando à ponta do balcão, essas carnes vão ficando com um valor agregado menor. Ou seja, para você privilegiar a venda por impulso a partir do momento que a pessoa entrou no seu açougue. Aqui nesse primeiro momento nós temos o contrafilé. O contrafilé hoje é uma das carnes de maior venda aqui na Casa Safra. Ela vem com a camada de gordura toda uniforme, com uma apresentação muito bem feita e atrelado até esse contrafilé, nós temos outro corte do contrafilé embaixo, que é a chuleta. A chuleta é o contrafilé com um pedacinho de osso. Ela é uma carne de custo mais barato, só que é uma carne tão boa quanto e que dá a opção para que a pessoa no contrafilé leve o contrafilé sem osso e com um valor um pouco mais acessível o contrafilé com osso. Então você consegue atender o público A, B e C. E não necessariamente o público C vai levar a chuleta, que seria o contrafilé com osso, porque também é uma carne muito saborosa e para o bom entendedor do churrasco ele gosta da carne com osso e levando ela mais barata ainda, nem se fala. Então a potencialidade de venda aumenta muito mais. Posteriormente nós estamos passando aqui, tem as carnes do dia a dia. São alcatra, coxão mole e como o Rodrigo já falou, estão no segundo corte. Esses primeiros cortes nós já deixamos em steaks bem organizados nas bandejas para que seja de fácil acesso. Aquela pessoa que chega correndo, que quer uma carne prática rápida, ela já pede o bife que está separado ali, o açougueiro já pega e leva para ele resolver o problema. Quem já chega querendo alcatra no segundo corte, coxão mole no segundo corte, a peça já está no ponto. E isso é usado pelo açougueiro como marketing também, porque essa carne já está no ponto culturalmente mais negociável e mais desejado pela população. Caminhando pelo balcão, nós chegamos nas carnes de segunda, como nós dizemos aqui em Goiás. Nós temos tido uma ascensão muito grande das carnes de segunda em detrimento da qualidade dessa carne que tem aumentado bastante. E hoje é até difícil quando nós falamos de carne de segunda, porque é como se tivéssemos carnes
excelentes e carnes não tão boas, mas isso não se reflete na prática. Hoje nós temos carnes de segunda, como peito bovino, que até em cortes americanos são chamados de brisket, o próprio acém, que temos a parte do miolo do acém, que é o chuck eye roll. Então, só para deixar um adendo, as carnes de segunda não necessariamente são carnes inferiores. E com o melhoramento genético do nosso gado, tem tido um padrão de carne muito boa, mas de fato são carnes que são mais acessíveis para o dia a dia. Vão fazer uma carne para cozinhar, uma carne para bife, se você vai fazer ali uma carne de panela, então ela entra nessa segunda parte do nosso balcão. Nessa segunda parte do balcão, nós vemos aqui alguns cortes perpendiculares, onde valoriza a carne de ponta a ponta e consegue expor melhor no balcão, ao invés de deixar uma peça inteiriça. Então o cliente consegue ver uma carne mais bem apresentada, mais bem alocada e muito mais convidativa para o consumo. Nessas bandejas abaixo, por exemplo, do acém, nós temos, que o Rodrigo falou, uma carne toda marmorizada. Eu particularmente amo acém para churrasco quando está nessa qualidade. Então ela já está aqui na cara do gol, igual ele diz, para o cliente olhar e querer levar. E em cima, na gancheira, de forma uniforme, muito bem apresentado, todas essas outras carnes nesse corte perpendicular. E aí vem os cortes mais acessíveis, que são a costela, a rabada e por aí vai. Então esse é uma montagem de balcão equilibrado e beirando a perfeição. Rodrigo, dá orgulho de montar um balcão desse? Os clientes chegam, elogiam. Com certeza. Qual que é a diferença? Você que passa por tantos açougues, de um açougue assim em venda e de um açougue todo bagunçado. Isso reflete na venda? Com certeza, influencia muito. Hoje o nosso cliente está mais habilidoso, ele sabe o que ele quer comprar. Então o cliente ele vem buscar carne e o seu balcão bem apresentado impulsiona ele a levar uma mercadoria que ele não queria levar naquele primeiro momento. Mas por o balcão estar bem apresentado, alinhado, vai impulsionar o cliente a levar. Não é um balcão que a gente vê em muitos lugares, que a gente passa, em cidades que a gente passa. O balcão do Ranieri aqui é um balcão que está realmente alinhado, perfeito, uma vitrine, como ele mesmo citou, o cliente ele compra só com o outro, como se fala. E um outro ponto que eu queria deixar bem claro, eu e o Rodrigo somos muito parecidos nesse ponto, é a limpeza, né, Rodrigo? Não adianta você ter um balcão tão bonito, tão uniforme e pecar na limpeza. Tem gente que fala que açougue tem cheiro. Açougue tem cheiro, Rodrigo? Açougue tem cheiro se não for cuidado, né? Se não for cuidado. O que dá cheiro é o sangue, é a coagulação do sangue, é o armazenamento, às vezes, a falta de higienização correta, alinhando um balcão equilibrado, com uma limpeza bem feita, junto do atendimento, você consegue ter um balcão lucrativo, uma apresentação muito bem feita e uma sustentabilidade no seu negócio. Porque isso aqui tem que estar assim, hoje, amanhã e depois, né, Rodrigo? Com certeza. Não é hoje, no final de semana, você montar um balcão muito bem feito e depois não. Eu escuto muito de pessoas falando assim, eu não posso montar um balcão tão agressivo dessa forma porque vai dar perda. O que você acha sobre esse posicionamento? Da pessoa ficar com medo de montar um balcão agressivo assim, com medo da perda? Automaticamente, você tem que montar o seu balcão que ele seja chamativo. Não adianta você só chegar, jogar a carne e o cliente ele não vai levar. O seu balcão tem que estar bem alinhado, com os cortes padronizados, alinhados, separando cada corte certinho, porque senão você não vai vender. O cliente vai passar e vai para outro mercado. Muitas vezes o seu açougue pode estar até com um preço um pouco mais alto que os outros, mas como o seu açougue está bem organizadinho, automaticamente o seu açougue ele vai se vender. E essa questão que o Rodrigo está falando de preço e valor, ela é muito notória. Tudo isso tem valor para o seu cliente. A apresentação, a qualidade da sua carne, a limpeza, higienização, tudo isso tem valor. Então não adianta você não montar um balcão agressivo, você não ter uma apresentação bem feita, que isso vai impactar na sua venda. E o que adianta você ficar preocupado com a perda? E outra, temos perda aqui no açougue? Quase zero. Por quê? Porque tudo isso é muito bem trabalhado. O cliente, ele está acostumado a chegar aqui e ver esse padrão. Então isso gera fluxo, isso gera fidelização e, como a gente falou, sustentabilidade. O nosso açougue, nós não temos esse medo de não montar balcão agressivo. O balcão agressivo é de segunda a segunda, todos os dias. Todos os dias tem que estar no padrão correto e específico. Por isso a importância de processos. O Rodrigo treina muito bem a nossa equipe aqui no mercado e bate muito em cima de processos. Não tem que ter desculpa, tem que fazer todo dia e muito bem feito e da forma que tem que ser feito, sem gargalo e sem nenhum tipo de desculpa, né, Rodrigo? Com certeza. Não adianta você ter um balcão apresentado desse daqui e o seu cliente pedir para ir ver sua câmera e sua câmera está um lixo. Todas as vezes que a gente está na loja, salienta essa situação, a gente
gente tem que montar o açougue e vir olhar como que está a montagem como cliente. Terminando essa montagem, está perfeito, a gente orienta que um da equipe vai caçar meio de fazer a limpeza, já se resguardando para evitar o futuro problema, né? Então a gente sempre resguarda essa situação do balcão estar sempre perfeito, as câmeras sempre organizadas, layoutização, padrão. Rodrigo, queria te fazer duas perguntas. Queria que você deixasse um conselho para o encarregado de açougue e para o menino que está começando no açougue hoje. O que você diria para ele? O encarregado do açougue primeiro. O encarregado do açougue, ele é à frente do açougue. Tudo que ele fizer vai impactar os seus funcionários. Se você faz um serviço bem feito, automaticamente o funcionário vai fazer. E o que está entrando ou que já está há muito tempo no açougue, ele tem que fazer para manter o seu emprego e fazer com que o cliente goste do seu atendimento. Humildade, ele tem que ter humildade no primeiro momento. Atender o cliente, bom dia, boa tarde, é o básico, perguntando se pode ajudar em alguma coisa a mais. Isso é o fator primordial no açougue. Pessoal, estamos aqui dentro da sala de manipulação do açougue. Nós vamos mostrar para vocês alguns cortes lucrativos. O que significa esses cortes lucrativos? Nós vamos pegar como exemplo uma peça de colchão duro e a partir do colchão duro nós vamos derivar em 3 outros cortes, em 3 formas de apresentação e nós vamos colocar na bandeja para vender no autoatendimento. Ou seja, um colchão duro em que um exemplo a gente vende de R$ 34,99 no Tendal. Quando nós fizermos esses cortes, nós vamos conseguir agregar valor. Isso vai gerar uma maior rentabilidade para vocês. Nós vamos fazer 3 cortes a partir do colchão duro. É o Red Beef, cozido à brasileira e o estreito. Então, todos esses 3, de R$ 34,99, por exemplo, que eu venderia no Tendal, eu vou vender eles a R$ 49,99. Isso vai me dar uma maior margem, vai conseguir elevar o meu açougue a um patamar diferente por conseguir oferecer aos nossos clientes conveniência, praticidade, por isso já está numa bandejinha, e consequentemente gerar mais saúde para o meu açougue, podendo investir mais em mão de obra, podendo investir mais em maquinário, podendo ter um setor muito mais lucrativo no contexto geral do supermercado. E é isso que todo mundo quer. Então, pessoal, de uma única peça de colchão duro, nós derivamos ela em 3. Aqui nós temos o estreito, temos o Red Beef e temos a carne para cozinhar, que é a moda brasileira. Então, cortado em cubos a moda brasileira. Rodrigo, explica um pouco de como foi feito esses cortes pra gente. E a gente se define aqui em 3, como o Ranieri falou, mas aquela peça a gente pode fazer até mais cortes, não que se resume só nesses 3, beleza? Então aqui o Red é aquele bife mais magro, o cliente que quer uma carne mais magra, nós temos o Red, show de bola. E o cliente que preferir
um bife com a camada mais de gordura e um marmoreio, ele leva o estreto. E se ele preferir um cubinhos à brasileira, ele leva essa bandeja aqui. E falando de apresentação, né, Rodrigo? Olha isso aqui, pessoal, ó. O Rodrigo, a simetria que ele colocou, a gordura sempre pro mesmo lado, né? Aqui nos cubinhos também dá para fazer essa brincadeira de um xadrez. Então todas essas carnes aqui, além de você conseguir vender o quilo da carne mais caro, você tá vendendo a bandejinha. Então uma bandejinha dessa vai dar 10 reais, 15 reais, 12 reais. Então muitas vezes o cliente ele vai desprender do preço do quilo e olhar o preço da unidade da bandeja. Então traz ainda a percepção de que é mais barato, mesmo você conseguindo ter uma lucratividade maior. Então esse é um grande aliado para nós, né, gestores de supermercado, gestores de açougue, e isso aqui tem que ser feito. O açougue por si só, pela desossa por si só, as carnes tradicionais do dia a dia não vão pagar o seu custo operacional, e isso deve ser feito. Isso é uma das alternativas, uma das estratégias para agregar rentabilidade e conveniência, dentre outras. Assim como o Rodrigo falou, que do colchão duro dá para se fazer inúmeros outros cortes, aí você pega um gado como um todo, é uma infinidade, né, de possibilidades que dá para ser feito. E tudo isso, o que é importância? Operacional muito bem alinhado, muito bem treinado e uma gestão muito bem feita. Então quando você consegue casar essas duas coisas, você consegue ter um negócio lucrativo, né, Rodrigo? Com certeza. Só acrescentando o que o Daniel falou, esse tipo aqui de corte, ele não é um corte para você vender no balcão de atendimento. Ele é um corte para você vender no balcão de autosserviço. É aquele cliente que quer praticidade, pega a bandejinha, não, vou levar duas bandejinhas, eu faço uma agora, a outra eu congelo. O cliente que tiver com a pressa, ele já vai no balcão de autosserviço. Então a gente já faz esses cortes lá para fora, junto com a equipe. Esses cortes a gente coloca lá, são outros cortes também a gente faz para agregar valores, e esses cortes que ele se vende por si só. Não vai ter um atendente lá, não vai ter um açougueiro lá, só vai ter a vitrine, o cliente vai abrir, vai pegar e vai levar, vai gostar e vai indicar, e isso futuramente representa números. E citando sobre o mapa de calor, o balcão de atendimento na nossa loja, ele vem antes do nosso balcão. Então, essa conveniência, o cliente passa antes por ela. Então, se tem uma fila, tem alguma coisa, tiver corrido, se tiver sem tempo, ele vai optar pelas bandejinhas, e isso aumenta a nossa lucratividade, aumenta também a prestabilidade de serviço ao cliente, e ele vai ficar muito mais satisfeito, e a loja também consegue aumentar a potencialidade de lucro. Isso é um pouco do vídeo que a gente queria deixar para você. Queria agradecer mais uma vez a disponibilidade do Rodrigo de estar aqui. Fiquem todos com Deus e apliquem isso no próximo dia já na loja de vocês, porque se não estiverem fazendo isso aqui, vocês estão perdendo tempo, dinheiro e sustentabilidade do negócio de vocês. O cliente de vocês agradece e vocês também agradecem. Um grande abraço. E lembrando que esse vídeo aqui, a gente não está ensinando cortes de carne. Há inúmeras possibilidades e você conhece o seu negócio. Esse vídeo aqui é para ensinar formas de você rentabilizar mais e ganhar sempre mais dinheiro.